A graça seja com todos os que amam ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Boa noite, irmãos, a todos os presentes. Boa noite aos irmãos que estão nos assistindo de casa. Neste momento eu peço ao irmão Cosme que possa estar orando a Deus por este culto que se inicia. Maravilhoso Deus, obrigado por mais esta oportunidade onde estamos na Tua casa para juntos glorificarmos o Teu santo nome. Obrigado, meu Deus, por cada uma das pessoas que entraram aqui nesta noite, que todos nós, ó Deus, estejamos com os nossos corações desejosos em ouvir a Tua palavra e colocarmos em prática, meu Deus, tudo que o Senhor vem nos falar nesta noite através da mesma, Pai, para que nós possamos a cada dia observarmos, ó Deus, a Tua palavra e assim, meu Deus, procurarmos a cada dia te servir melhor. Abençoando grandemente os nossos corações, ó Deus, preparando para ouvir a Tua palavra, meu Deus, e sairmos daqui a cada dia, meu Deus, com os nossos corações alegres, meu Deus, com a porção da Tua palavra. Abençoando a Tua serva neste momento, na direção deste culto, e tudo que viemos fazer nesta noite, seja unicamente para honrar e glorificar o Teu santo nome. Amém. Muito obrigado por esta oportunidade. Continue conosco, nos abençoando, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos entoar o hino de número 83 do canto cristão. Say
Agora eu peço aos irmãos que se coloquem de pé. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 27, versículos de 51 a 54. Mateus 27, de 51 a 54. Eu farei a leitura. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. Tremeu a terra, penderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Amém. Vamos cantar também agora o hino de número 46. A igreja continue de pé e vamos cantar este hino de número 46. Agora eu também vou louvar o Senhor neste momento. Os irmãos podem sentar. Quem quiser vir após mim,
eu convido os irmãos que fiquem em pé e nós vamos cantar 2 hinetos. Vamos cantar Jesus em Tua Presença e Porque Ele Vive. E enquanto nós estivermos cantando os hinetos, aqueles irmãos e amigos que trouxeram seus dízimos e ofertas têm a oportunidade.
Eu peço ao irmão Sidney que possa estar orando a Deus neste momento, agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas, agradecendo a Deus pelos visitantes também, que estão conosco nessa noite, e lembrando dos pais também. Soberano e eterno Deus, nós agradecemos ao Senhor pela tão grande salvação e por este momento de nos reunirmos para adorar e bendizer o teu santo nome. Ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela fidelidade dos teus servos, ó Deus, que contribuíram com os dízimos e as ofertas. Continue suprindo as suas necessidades conforme a tua vontade, ó Deus, e que eles continuem honrando ao Senhor. Ó Deus, também te pedimos pelos nossos amados amigos que estão nos visitando nesta noite, que a tua palavra venha ao encontro de cada coração, ó Deus, e que eles possam sair aqui, ó Deus, desafiados a ter um encontro com o Senhor, ou até mesmo aqui, ó Deus, entregar as suas vidas diante da tua presença. Ó Pai, muito obrigado por ter pessoas nesta noite nos visitando, ó Deus, que tudo seja para louvor da tua glória. Também te pedimos, ó Deus, pela tua palavra que vai ser pregada, que a mesma, ó Deus, nos desafie a servir ao Senhor melhor e a estarmos, ó Deus, com os corações contritos, buscando a tua real presença, Senhor. Muito obrigado, pois assim oramos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar e a palavra está com o pastor. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Parece que tem alguém dormindo aí. Boa noite, irmãos. Ah, sim, aí melhorou. Eu acho que é o frio, viu? Eu estou orando a Deus que manda metade que está lá em Conquista para cá. Aí os irmãos falam, Deus me livre. Estive conversando com minha irmã e meu pai mais cedo um pouco. E ela disse, Expedito, o que eu faço? Eu falei, acende um fogueiro aí, pega uma lata, abre uma lata, arruma carvão, acende um fogo, faz um fogareiro e bota no meio da sala. Agora cuidado para não pegar fogo na casa, porque está congelando, Meu pai disse que ele está com o pé grosso, mas de tanta meia. Falei, que velho besta, hein? 93 anos, mas não é besta não. Ele andou com blusa aqui, 1, 2, 3, foi contando. Eu falei, deixa quieto, porque senão você vai perder a contagem desse tanto de roupa por conta do frio. Mas graças a Deus, porque Cabral também está com esse tempo gostoso, frio, e isso é bom. Deus abençoe os irmãos. Nós temos muita gente aqui hoje adorando a Deus, e isso é bom, adorar o Senhor, buscar a Deus, isso é muito bom. A irmã Miralvinha, ela já está de alta, está em casa, é lógico que está aqui a mais de 1.500 quilômetros daqui, em São Paulo. Ela já fez a cirurgia e já está na casa da irmã. Então, graças a Deus que está tudo bem, e o desejo dela diz que quer vir embora para o campinho. Falei, pode vir, vem que tem lugar para mais gente. Então vai esperar um tempo, é lógico, para revisão, todo aquele processo, mas se Deus permitir, logo a irmã Miralvinha estará aqui conosco, adorando a Deus, falando de tudo aquilo que Deus fez na sua vida para a glória do Senhor. Então continue agradecendo a Deus pela irmã Miralvinha. Também os irmãos orem, ou continue orando, se você tem orado, pelo pessoal que está fazendo trabalho aqui. Esta semana é a previsão da empresa de concluir, entregar tudo até sexta-feira, todas as janelas, todos os departamentos, até sexta-feira eles entregarem tudo, espelho, banheiro, tudo que precisa ser feito, até sexta-feira é a previsão. Isto se a fábrica entregar o restante, continuar entregando as coisas que faltam, e a previsão é de entregar até terça-feira. Então, ore ao Senhor para que continue dando tudo certo, que Deus continue abençoando, livrando todas essas pessoas, e que logo possamos olhar para esta fase com águas que passaram e focar uma outra fase. Não é? Isso aí
a gente bater o martelo, concluir, falar assim, agora o alvo é outra coisa, isso aí já aconteceu. A nossa salinha das crianças continua orando também. Amanhã, se Deus quiser, vamos comprar o vaso para as crianças, pia já foi encomendada, e tudo aqueles acessórios para terminar de montar o banheiro das crianças. Então, acessórios já temos alguns, e vamos comprar amanhã o restante, e só esperar o momento certo de colocar tudo no lugar e fazermos assim uma inauguração da nossa salinha ali do departamento infantil, as crianças. Mas graças a Deus, porque Deus tem nos abençoado, e amanhã vamos comprar o restante. Já compramos as portas e tudo ali, agora é só colocar no lugar e inaugurar. Então continue orando também em favor de outras coisas aqui da igreja, atividades e também coisas da construção que estamos fazendo. Hoje quem vai pregar é o pastor Kleber. Já dá para ver, né? Eu creio que todos já perceberam que quando o pastor está aqui na frente e vem um outro pastor, alguma coisa vai acontecer. Não é o arrebatamento, não. O pastor Kleber vai pregar e ele não comeu o pirão lá de casa ainda, então ele vai trabalhar para depois comer. Então ele vai pregar e depois ele vai tomar o café lá para segunda, terça-feira, para a gente poder assim pagar. Então ele está pagando adiantado. Que Deus abençoe o pastor Kleber, vai falar sobre o fim dos tempos, a volta de Cristo. E não só o pastor Kleber está aqui, mas nós temos mais gente lá da congregação de Eunápolis, temos também o irmão do pastor Kleber aqui. Fica em pé a esposa e os filhos do pastor Kleber, fica em pé aí. Tem muita gente que não os conhece. Fica em pé, por favor. Flávia, isso, olha ali, ó, a família. A menininha está ali embaixo, ali, mas já está grande. Ela ali, ó, olha lá o tamanho da moça, linda e maravilhosa. Pronto. Então a família do pastor Kleber, Flávia está aí, graças a Deus. Flávia, a conhecida moleca ali em Conquista, né? Posso falar assim porque era uma adolescente, né, pastor Estélio? Quando o senhor chegou, a mãe de Flávia foi uma guerreira com Dona Tânia na conversão, logo depois da conversão, foi alguém que andou muito com Dona Tânia, e era aquele esquadrão classe A ali em Conquista, das mulheres recém-convertidas, coladas em Anatildes, Anaílde, e também Eloína, que já foi para a glória, e aquelas mulheres mais novas, como Tânia, recém-casada, a mãe de Flávia, né? E outras ali colaram, e foi um esquadrão classe A mesmo, que foi uma bênção. E essa molecada aí, Flávia, Jéssica, que está ali casada, que é também casada com o Igor. Igor, fica em pé aí. Flávia, Jéssica não dá para ficar em pé que tá menina, mas pode, né? Irmão do pastor Kleber. Ele é irmão do pastor Kleber e ela é irmã de Flávia. Dá para entender aí, né? Então, dois irmãos, eles casaram com as duas irmãs. Na época, na roça, chamava cunhados. Lá no meu tempo, lá no mato, era assim. Parece que era uma coisa dessa. Então, pode sentar. Ele está de férias, está aqui também. Tem duas bênçãos ali. E Deus abençoe todos. Hoje pela manhã, tinha mais gente aqui da congregação de Eunápolis. E já teve que ir embora. Temos algumas pessoas nos visitando. Eu não vou apresentá-los daqui da cidade, só que vou dizer que Deus continue abençoando a vida de vocês. A palavra de Deus, ela tem poder tremendo para abençoá-los, e que nesta noite seja um momento oportuno de Deus agir e falar aos corações. Continue buscando a Deus, continue envolvidos em ouvir a palavra do Senhor, que Deus vai falar profundamente aos corações. Deus abençoe vocês e Deus dê muita graça e sabedoria na compreensão da sua palavra. Tá bom? Nós vamos cantar 2 estrofes do hino, depois o pastor Kleber vai estar pregando. Ele vai pregar a palavra de Deus. É uma oportunidade. Eu sei que não é fácil. Não importa a idade, ele é um garotão ainda, em vista da minha idade, mas garoto também treme na base, né? Eu estava falando ali, às vezes a gente fala aqui, o pastor repete aqui, o problema é esse, né? O microfone. E não importa a idade, você treme na base quando vai anunciar Jesus Cristo, falar de Jesus. Não importa. O pastor Jesus Rocha, depois de tantos anos pregando e sábio como ele, não, talvez poucos nessa Bahia, nesse Brasil, e ele falava que ainda tremia quando estava para pregar a palavra de Deus. Não é fácil.
mas é no poder do Espírito. E quando o homem está curvado perante a face de Deus, o poder de Deus o levanta e anuncia a sua vontade através do homem. 112, primeira e segunda. Vamos cantar e logo em seguida estarei orando, passando a palavra para o pastor Kleber, e ele estará trazendo a mensagem de Deus para os nossos corações. Então vamos cantar, vou fazer aqui a terceira voz com as irmãs. 111 do cantor cristão, não tardará. Cristo do céu em breve virá. Pastor Kleber, faz favor. E nós podemos ajudá-lo em oração. Senhor, fala comigo, Senhor. Eu quero ouvir a tua voz. Vamos orar para o pastor Kleber pelo estudo de hoje à noite. Pai, sabemos que é a tua voz que é um martelo que esmiuça a penha e quebra o coração. É o teu Espírito, ó Deus, que nos convence, ó Pai, daquilo que necessitamos. Ó Deus, é o Senhor que tem poder para falarmos profundamente. Ó Deus, eu quero te pedir nesse momento, em favor das pessoas que estão aqui, Senhor, inclusive em favor da minha vida, o Senhor venha me alimentar nesta noite com a sua palavra. O Senhor venha me abençoar, ó Deus, com a porção da tua palavra. Ó Deus, que a tua palavra nesta noite mexa comigo, Senhor. Que a tua palavra, Senhor Deus, venha não só mexer com a minha vida, mas também com a vida de todos que estão aqui. Ó Deus, que teu Espírito encontre liberdade, meu Deus, para falar. E que esse ambiente seja inundado, meu Deus, pela presença do Senhor. Em cada coração, ó Deus, agindo para fazermos, ó Deus, pessoas semelhantes à imagem do teu Filho, Senhor. Ó Deus, abençoe o pastor Kleber. Que a tua palavra na sua boca nesta noite saia com intrepidez, com poder e graça. Que a tua palavra, Senhor Deus, na boca do teu servo, venha nos alimentar. Sustenta ele, sua vida, família, seu ministério ali em Eunápolis, ó Pai. Deus, continue sobre a sua vida com graça, com bondade, com misericórdia. Que a tua boa mão esteja sobre ele, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, ó Pai. Deus, muito obrigado pela vida da irmã Miralvinha, pela recuperação dela, Senhor, pelo momento ali agora com os seus familiares. Ó Deus, obrigado, porque tu és um Deus de milagre. E o Senhor, quando quer, age e cura, liberta, salva e traz saúde àquele que está doente, Senhor. Obrigado pelos feitos do Senhor na vida dela. Que possamos vê-la, meu Deus, aqui adorando o teu nome, glorificando o teu nome aqui neste lugar, Senhor. Nós, ó Deus, oramos por tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém.
Boa noite, meus amados irmãos. O pastor Expedito já fez a vez aqui, né, apresentando a minha família. Para aqueles que não conhecem, é claro. Deixa eu só complementar aqui essa questão do meu irmão e a minha esposa, né, e a minha cunhada. São 2 irmãos com 2 irmãs casados. E isso foi uma estratégia nossa, minha e de meu irmão. A proposta foi economizar sogra, né? E aí deu certo. Mas é brincadeira, a minha sogra é uma bênção, né? Uma bênção mesmo na minha vida. Foi o tempo em que aqui ficou, é claro. Gostaria muito, isso eu falo sinceramente de coração, gostaria muito que ela estivesse aqui em nosso meio, porque era uma serva, uma mulher de Deus. Mas aprove ao Senhor levá-la. E a outra coisa, o pastor Expedito falando ali do nervosismo, comentando com ele, falou: pastor, logo quando eu entrei no ministério, era uma queimação no estômago terrível. E o tempo foi passando, em vez de melhorar, piorou. E agora, além da queimação no estômago, tem uma sensação de desmaio. Mas Deus vai dando graça, vai dando misericórdia para nós, e a gente vai conseguindo lidar com isso, né? Mas tá bom, meus queridos, nós vamos compartilhar, meditar essa noite com os amados irmãos. E para tanto eu peço aos amados que se coloquem de pé e vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 24. E nós vamos fazer a leitura até o versículo 14. Na verdade, irei utilizar todo o capítulo, mas faremos a leitura somente até o 14. Evangelho de Mateus, capítulo 24, nos diz assim: saindo do templo, Jesus ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando acontecerão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? E respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas estas coisas, porém, são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente, e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, nós te clamamos em favor da tua palavra. Que fale mais uma vez, ó Deus, aos nossos corações. Nos ajude, Senhor, a colocá-la em prática, meu Deus, em nossas vidas, a cada instante, meu Deus. Nos ajude, ó Deus, a observá-la, ó Deus. Nos ajude a atentar para tudo o que está acontecendo ao nosso redor, Deus, e que a tua palavra de antemão já nos tem alertado, meu Deus.
Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Os amados podem assentar-se. Meus amados, como o pastor Expedito falou, nós pretendemos compartilhar com os irmãos essa noite sobre o tema o fim dos tempos. Eu estava ali à porta agora há pouco, antes de iniciar o culto, conversando com alguns irmãos e falando que eu não imaginaria que chegaria um tempo em que teríamos que utilizar máscaras, que teríamos que passar álcool em nossas mãos constantemente, que teríamos que ficar literalmente presos em nossas casas, tendo toques de recolher em nossas cidades, coisa que na minha época acontecia só quando eu era criança, né, que tinha o toque de recolher materno. Ela determinava o horário e naquele horário eu tinha que estar em casa. E depois de adulta não imaginava que isso aconteceria comigo. E tenho certeza que pegou a todos de surpresa. Mas, meus amados, a palavra de Deus, ela é clara. E ela mostra, não somente em Mateus, mas em vários outros livros da Bíblia, o que iria acontecer. Jesus Cristo, ele faz questão de nos deixar a par de toda a situação que aconteceria no mundo, que antecederia a sua vinda. Nós acabamos de ler o início do capítulo 24 de Mateus. Essa mesma história se repete em Marcos capítulo 13 e em Lucas capítulo 21, os evangelhos sinóticos. E o início do verso diz assim: saindo do templo, Jesus ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. A primeira coisa que nós percebemos, meus amados, é que os discípulos, eles não estavam com as suas mentes, naquele instante ali, segundo o relato de Mateus, atentos ou preocupados com as coisas que iriam acontecer, que antecederiam a volta do Senhor. Pelo contrário, eles estavam ali observando a estrutura do templo, aquele templo, né, que havia sido reformado, aquele já segundo templo. E eles olharam para Jesus Cristo e disseram: olha, Senhor, a estrutura desse templo aqui. Então a mente deles estava focada neste mundo. E aí Jesus Cristo, de imediato, ele dá um choque ali nos seus discípulos, porque ele olha para aquele templo e diz: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E é claro, o contexto aqui, ele estava falando, se referindo a um outro templo, mas ele mostrava ali a realidade, que os discípulos precisavam atentar para a real situação em que o mundo se encontrava. E logo após essa fala de Jesus Cristo, os discípulos, eles acordam. E diz assim: estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando acontecerão estas coisas. E aqui, já alertados, né, sobre tudo o que iria acontecer, eles perguntam, ou eles pedem, né, que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Meus amados, o fim está próximo. E muito mais próximo, com certeza, do que nesse momento em que Jesus Cristo estava falando com os seus discípulos. Porque de lá para cá, 2000 anos se passaram. Então, cada dia que passa, nós estamos mais próximos da vinda do Senhor. Cada dia que passa, o fim dos tempos se aproxima. E todos esses relatos que o próprio Jesus Cristo citou aqui estão acontecendo paulatinamente. Nenhum deles ficou e nem ficará de fora. Nós podemos observar, por exemplo, as preocupações, né, das pessoas nos dias atuais, e até mesmo da igreja de Cristo. Nós, infelizmente, passamos, e muitos ainda passam, um bom tempo sem pregar da volta do Senhor.
ou sobre a volta do Senhor, a vinda do Senhor. O que é que se tem pregado na grande maioria das igrejas hoje? Coisas relacionadas a este mundo. A como obter vitória, como obter prosperidade e tantas outras coisas, todas elas relacionadas a este mundo. Então mostra que mais uma vez a humanidade e muitos dos discípulos de Cristo estão com os seus olhos voltados para as coisas terrenas. E nós precisamos voltar os nossos olhos para o céu, porque a palavra de Deus nos diz que quando essas coisas começarem a acontecer, a nossa redenção se aproxima. Amém. Então, meus amados, o mundo está preocupado com as coisas deste mundo, inclusive os cristãos. Eu não vou falar das coisas do mundo inicialmente, mas mostrar principalmente o contexto nosso, de igreja. Eu me lembro que quando eu era criança, jovem, e frequentava a igreja, eu ouvi uma série de sermões. E a grande maioria deles, quase que a totalidade deles, era relacionada à volta do Senhor. Ouvi isso da boca do pastor Estélio por muitas vezes, pastor Samuel Barreto, pastor Gerson Rocha, pastor Infante e tantos outros pastores daquela época, da minha mocidade. Era quase que certeiro, que grande parte dos nossos domingos era se falando da volta do Senhor. Então nós estávamos antenados. Nós até, digamos assim, exagerávamos, nessa expectativa. Me lembro quando começou a se falar de nova era, e nós ficávamos ali atentos àquelas questões, sobre o sinal da besta e tantos outros sinais. Hoje não. Nós olhamos muitas vezes para esses sinais e não nos importamos mais. Nós não estamos mais preocupados com isso. Naquela época nós tínhamos o cuidado, por exemplo, de não permitir ou não assistir coisas em nossas casas que falavam ou sequer mencionavam coisas satânicas. Hoje nós não só assistimos muitas vezes, como já permitimos que os nossos filhos assistam. Aqueles desenhos que antes faziam mal, hoje parece que do ponto de vista da igreja não estão fazendo tanto mal assim, não é verdade? E por que isso? Porque nós estamos nos acostumando ou acostumados com este mundo. Meus amados, a palavra de Deus nos diz, no mesmo capítulo que acabamos de ler, que falsos profetas surgiriam no mundo. Aliás, o Senhor Jesus Cristo, quando os discípulos pedem a Ele os sinais, a primeira coisa que Ele fala é isso: acautelai-vos que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Infelizmente, muitos de nós e das nossas igrejas estão sendo enganadas, porque não estamos atentando para aquilo que Deus nos diz. E precisamos nos preocupar, porque um dos sinais do fim dos tempos são justamente os falsos profetas. Eu não consigo mais nem catalogar, sequer enumerar canais de TV que são 24 horas ali falando de um Cristo que não é o Cristo da Bíblia. Ouvi um sermão hoje à tarde, estava ouvindo o pastor Isaltino, e ele falando sobre pastores e caçadores, fazendo uma comparação, e ele mostrando que na época dele de seminário, a pessoa, ou o candidato, ou o seminarista, se contentaria em ser pastor. Hoje, o título de pastor já não serve mais. Aí passou para bispo, para apóstolo, para apóstolo, e ele até vai mais além. Daqui um dia vai aparecer alguém dizendo que é a quarta pessoa da Trindade. Isso é a prova clara, de que falsos profetas estão tomando conta do nosso mundo. Porque o pastor bíblico, ele é um servo. Ele não está para ser servido.
E o que nós olhamos hoje nas mídias, pastores que querem ser servidos, que querem ser maiores do que os outros, quem quer ter a maior quantidade de igrejas, pastores que usam as pessoas. E Jesus Cristo falou: acautelai-vos que ninguém os engane. E esses têm sido problemas para nós também, sabe? Porque, infelizmente, muitos dos crentes não estão dando mais a credibilidade devida àqueles que permanecem fiéis à palavra de Deus. Eles preferem muitas vezes dar ouvidos àqueles que falam aquilo que o ego deles gosta. Sinal do fim dos tempos. Guerras e rumores de guerras. Ouvireis de guerras e rumores de guerras. Guerra hoje, a gente pensa só naquela guerra explosiva, né? Bomba para lá, bomba para cá, avião para lá, avião para cá. Basta entrarmos nas redes sociais e nós perceberemos que existe uma guerra constante, rumores de guerras acontecendo em vários aspectos. O mundo está em guerra. Os versos 7 e 8 ele diz: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Terremoto, eu sinceramente imaginava que era algo que não aconteceria no Brasil. Até o período em que eu morei lá em Minas Gerais e que eu descobri que terremoto naquela região ali de Montes Claros, norte de Minas Gerais, é constante. Algo que eu imaginava que era lá para a Europa, para a Ásia. Isso vem sendo comprovado dia a dia. Terremotos que vêm acontecendo, maremotos, dando até nomes novos, né? Tsunami, um nome que não existia até pouco tempo atrás. E nós estamos lidando com isso. Mais um sinal do fim dos tempos. Mais um sinal do fim dos tempos. Perseguição. Perseguição aos cristãos. Os versos 12 e 13 diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. O verso 8 diz: vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão. Meus amados, nós pensamos ou imaginamos que isso é algo distante de nós, que ainda não existe em nossa época. Eu não vou citar aqui outros, mas vou citar apenas uma das missões. Se os irmãos tiverem o cuidado de pesquisar, de analisar, abram suas casas depois na internet lá, portas abertas. E os irmãos irão perceber a perseguição que acontece nos dias atuais. Não pensem os irmãos que perseguição aos cristãos não está acontecendo em nossos dias. Aliás, se existe uma criatura que é mais perseguida, que é mais discriminada na face dessa terra, se chama cristãos. Porque os cristãos, eles sofrem e sofrerão todo tipo de afronta. A começar do próprio Deus dos cristãos, o próprio Cristo. Nós somos perseguidos pela fé que defendemos. É interessante, nós não podemos falar de nada, né? Acerca de nenhuma outra religião ou outra coisa que não seja cristã. Porque nós somos literalmente massacrados. Mas podem pegar o Cristo que nós defendemos e, por exemplo, colocar em uma escola de samba na Marquês de Sapucaí e zombar de nós. Porque isso para eles é normal. Pense algum de nós, ou faça algum de nós algo acerca de um outro Deus desse daí. Aí entra com aquela série de nomes, né, que a gente não sabe nem dizer. Então, meus amados, nós somos perseguidos.
somos perseguidos. A nossa fidelidade está em xeque, porque o próprio Senhor Jesus nos diz isso, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. E muitos de nós estamos nos submetendo a isso, e o amor tem se esfriado. A falta de amor é um dos sinais. As igrejas cristãs eram conhecidas pelo seu amor. Era um sinal que diferenciava ela de todas as outras denominações e religiões da época. A palavra de Deus nos diz em Atos que eles tinham o quê? Tudo em comum. Não havia discriminação no meio cristão. Hoje existe. Falta amor. Sinal do fim dos tempos. Agora existem coisas também que nós precisamos atentar. E mesmo em meio a toda essa situação, a Bíblia nos diz que o Evangelho iria avançar. O verso 14 diz: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo. Então, meus amados, no fim dos tempos, é o tempo em que a igreja vai precisar mais trabalhar. Porque eu não consigo entender, se não for dessa forma, qual será a outra forma que Cristo irá usar, e na verdade Ele não tem, para fazer com que o Evangelho chegue em todo mundo, que não seja por meio dos cristãos. Porque nós ficamos aqui, ou permanecemos aqui, para isso. Para que o Evangelho do Reino seja pregado em todas as nações, em meio a todas essas situações, a essas circunstâncias. Então isso fica de alerta para nós, meus irmãos. Depois desse texto, esse verso 14, ele fala ali do período tribulacional, fala da vinda do homem, ele começa a contar algumas parábolas. Nós não lemos o texto, mas eu vou citar aqui, para não fugir do padrão que ele ensinou. Mas ele mostra, por exemplo, a parábola da figueira, e não tem nada a ver com aquela parábola de Lucas, capítulo 13. São duas parábolas da figueira diferentes. Uma fala da figueira estéril e outra fala dessa figueira que é citada aqui no versículo 32, que diz assim: aprendei agora essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o tempo. Igualmente vós, quando vides essas coisas, sabei que Ele está próximo às portas. Então Jesus Cristo aqui nos compara, mostra aqui, para tentarmos, nos mostra o cuidado, de olharmos para a figueira. A figueira simbolizava ali o seguinte: quando os ramos dela começavam a brotar, significava que o verão, ou que haveria o que? Uma mudança de situação, uma mudança de estação, uma mudança de estágio. E meus amados, nós estamos vivendo essa situação. A figueira tem que brotar, porque estamos às portas de uma mudança de estação, quando o Senhor virá. Quando o Senhor vir. E nós temos que ter cuidado para não viver a nossa vida de forma irresponsável. Porque, infelizmente, não só em contexto de mundo, mas em contexto de cristianismo, nós estamos vivendo uma época das mais irresponsáveis que a igreja ultrapassa. Irresponsabilidade por parte dos crentes, dos cristãos. Se nós tivéssemos a obediência que nós estamos tendo, por exemplo, em colocar, por conta dessa pandemia, nós estivéssemos usando o mesmo critério. Nós estamos sendo obedientes aos protocolos de saúde internacionais. Todo mundo usando máscara, passando gel, carregando álcool em gel no seu veículo, em todo lugar.
se nós estivéssemos obedecendo a palavra de Deus da mesma forma que estamos obedecendo a esses protocolos de saúde, com certeza estaríamos bem melhor. Mas o que temos visto é o quê? Uma vida irresponsável com relação às coisas celestiais. E Jesus Cristo olha ali para os seus discípulos e conta ou menciona essa primeira de uma série de parábolas. Ele menciona a seguir que nós devemos ter cuidado para não viver a nossa vida de forma irresponsável. Pastor Exaltino Gomes, em sua mensagem, ele disse que há 40 anos atrás, quando o camarada falava que era cristão, que era crente mesmo. Hoje, lamentavelmente, vivemos uma situação em que o Evangelho está em total descrédito por causa, não de Cristo, mas por causa dos cristãos. Uma vida irresponsável, sem busca pela santidade, sem atenção pela vinda do Senhor. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Meus amados, nós temos que ter cuidado também como igreja, para não vivermos a nossa vida de forma alienada, porque nós estamos vivendo em uma geração de irresponsáveis, não só no mundo como na igreja, mas uma vida de pessoas alienadas, não somente lá no mundo, como também dentro da igreja. Isso é lamentável. Cristãos defendendo coisas que até o diabo abomina. Uma total alienação às coisas de Deus. Não tem nada a ver isso não. Uma certa feita eu ouvi de uma pessoa algo interessante. Ela falou assim: pastor, se Deus fosse escrever a Bíblia hoje, ele iria mudar um bocado de coisa. Isso eu ouvi de uma pessoa crente, diga-se de passagem, viu? Falei assim: meu Deus, qual é o critério ou qual é o conhecimento que essa pessoa tem acerca da onisciência de Deus? Deus, ele não iria adaptar a palavra dele ao tempo que nós estamos vivendo, porque a palavra dele ela abrange toda a história humana. Se fosse hoje, mas aí quando a gente vai procurar investigar, a gente vai saber que tem alguma coisa por trás, que a Bíblia condena e que ele está vivendo aquilo ali, e ele prefere viver a vida de forma alienada, de forma irresponsável, e para que ele tenha paz em seu coração, ele precisaria distorcer o texto bíblico. O que tem acontecido? Coisas que as igrejas estão permitindo que a Bíblia proíbe. E muitas outras coisas que a Bíblia permite que as igrejas estão proibindo. Uma total alienação. E ele usa uma parábola para mostrar isso aqui, para ilustrar isso aqui. A parábola dos servos bons, do servo bom e mau, a partir do versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu sobre sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Porém, se aquele servo for mau e disser consigo: meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, olha que coisa, para que maior alienação do que essa? Eu acho engraçado, vira e mexe, o que acontece comigo, provavelmente deve acontecer, ou já deve ter acontecido com o pastor Expedito, pastor Estela e outros irmãos evangelistas aqui. E é interessante que é uma preocupação do meio cristão, viu? Sobre o vinho.
se aquele vinho era o vinho que embebeda ou o vinho que não embebeda. Eu já descobri uma técnica, quando a pessoa vem me perguntar, eu já falo, você está doido para tomar um e está querendo arrumar um respaldo na Bíblia. Coisa que não se preocupava, os crentes que antigamente não tinham dificuldade nenhuma, não é verdade? Hoje o pastor tem que se estribuchar para explicar isso. E o crente tampa os seus ouvidos porque ele não quer ouvir isso. Ele prefere que se escancarem as portas. Servos o quê? Maus, que querem viver uma vida cristã alienada. Começar a espancar os seus conservos. E a comer e a beber com os ébrios. Sinal de alienação demonstrado aqui na segunda parábola, em que Cristo está falando ali sobre o fim dos tempos para aqueles discípulos e também a nós. Depois ele vai adiante e ele cita mais uma outra parábola, já no capítulo 25, a parábola das 10 virgens. Metade daquelas virgens ali estavam o quê? Vivendo a vida indiferentemente. A indiferença é outra coisa que tem assolado a igreja, além da irresponsabilidade e da alienação. Indiferença. Metade daquelas ali não estavam preocupadas, né? Mesmo sabendo que o noivo viria, o que fizeram? Não se precaveram. Trataram com total indiferença. Ah não, Jesus não vai voltar não. Pode ficar despreocupado que não vai. O fato é que na parábola aqui, voltou. E o que aconteceu com estas? Foram encontradas, né, em total indiferença, vivendo uma vida indiferentemente. Mais um problema que a igreja vive e não deveria viver nos últimos tempos. E aí ele fala mais uma última parábola, a parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um repartiu segundo a sua capacidade, então partiu. Tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Vida inconsistente. Uma inconsistência tremenda, né? Não tem mais convicção de nada. Aliás, é pulando de galho em galho. Deus coloca algo na mão para cuidar, um talento. E o que acontece? Não faz bom uso desse talento. Aliás, o que tem acontecido é algo até extraordinário. Vou dar um exemplo aqui de talento, só no sentido não do... Aqui está falando de dinheiro, né? Talento. Mas eu vou falar de dom, de aptidão, de habilidade. A mídia hoje, ou a musicalidade, vem sendo e tem sido abastecida pelos cristãos já de longa data. Quer dizer, aprendem a cantar na igreja, a tocar na igreja, a louvar na igreja. Um talento, né, que Deus dá, um dom, uma habilidade. E quando menos espera, o que está acontecendo? Usa-se desse talento para cantar, ou para tocar, ou para se apresentar lá fora. Elvis Presley é um exemplo disso, né? E tantos outros. Se pesquisarmos aí, isso só olhando a área da música, fora outras áreas. Total inconsistência. Por quê? Porque Deus não deu aquilo ali para ser utilizado
de uma outra forma que não fosse para a glória dele. Então todas as capacidades que nós temos, elas precisam ser usadas em primeiro lugar para a glória de Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos de coisa alguma, mas a nossa capacidade vem do Senhor e precisa ser usada para a glória do Senhor. Então, meus amados, são sinais do fim dos tempos e que nós estamos atravessando, e nós precisamos estar alertas com relação a isso, mais alertas com relação a estas coisas. Não podemos brincar com isso, porque os sinais estão cada dia mais claros, mais visíveis. E nós, como igreja, precisamos voltar os nossos olhos para esses sinais. Deixar esse mundo de lado. Meus amados, eu confesso para os irmãos, desde que começou essa pandemia, eu não consigo pensar em nenhum outro tema. Eu já estou massacrando os irmãos lá em Eunápolis. Eu confesso para os irmãos, eu não tenho tido liberdade de pregar nenhuma outra coisa nesses últimos dias que não fosse algo relacionado a fim dos tempos, à escatologia. Eu não consigo, porque está tão claro, tão visível, e a gente vive aquela expectativa de dormir e não acordar mais nesse mundo, e ao mesmo tempo que a gente vive essa expectativa, fica essa preocupação. Porque, lamentavelmente, quando o Senhor voltar, se Ele voltar, vai encontrar a gente em uma situação triste, como igreja, de um modo geral. Então, vamos focar. Vamos olhar para essa pandemia, algo que já tem um bom tempo que aconteceu isso, né? Parece que teve uma vez uma pandemia, mas não foi mundial. Aliás... Se a gente for parar para analisar, a única coisa, mundialmente falando, que assolou a humanidade que aconteceu foi algo vindo do Senhor. E foi quando Deus destruiu o mundo por meio do dilúvio. Afetou toda a humanidade ali, não é verdade? E o pecado também, quando Adão e Eva comeram daquele fruto. E 6.000, 8.000 anos se passam aproximadamente, o que é que acontece? Nós estamos vivendo uma situação de pandemia, em que o mundo todo parou. E essa freada brusca, principalmente no caso dos cristãos, Deus permitiu que acontecesse para que nós voltássemos os nossos olhos para os céus, para que nós refletíssemos melhor, porque o nosso tempo dentro das nossas casas precisa ser usado para isso. A gente atentar, né? Meu Deus, eu nunca passei por isso. Meus avós não passaram, meu filho está passando. E nos lembrarmos da Bíblia. Ô meu irmão, se você não tem lembrado da Bíblia em uma situação como essa, com certeza é porque você não conhece da Bíblia e você está perdendo tempo aqui dentro da igreja. Porque nós precisamos olhar para o fim dos tempos. Mateus 24 tem sido uma realidade constante em nossas vidas. Então que Deus tenha misericórdia de nós. E voltemos ao primeiro amor, que vivamos uma vida de forma responsável, não alienada, mas de forma racional, que não olhemos para o cristianismo de forma indiferente e não sejamos inconsistentes naquilo que a gente crê e naquilo que a gente prega. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vou passar a palavra ao pastor despedido. Graças a Deus, irmãos, nós vamos cantar mais um hino, irmãos. Na verdade, as duas estrofes que nós deixamos de cantar no início, Deus continua abençoando o pastor Kleber, dando sabedoria a ele, o ministério dele ali em Eunápolis, tudo aquilo que ele tem como projeto de vida para a obra do Senhor. Esse assunto da volta de Cristo. Graças a Deus
por mais uma mensagem que esclarece muito bem a volta do Senhor. Hino 111, do cantor, nós vamos cantar a terceira e quarta estrofes. E eu quero convidá-los a ficar em pé. Vamos encerrar o culto cantando, depois orando. Quarta-feira, se Deus quiser, estaremos aqui na quarta. E domingo, sexta, teremos uma sessão administrativa na sexta-feira, culto administrativo na sexta. Então, hino 111, terceira e quarta estrofe desse hino. Depois nós estaremos orando. Vou pedir para o irmão Jonas Peixoto, ore a Deus encerrando o culto, orando pela vida do pastor Kleber, também orando em favor de Miralvinha. Deus continue abençoando a irmã Miralvinha. Terceira e quarta. Vamos orar, encerrando o nosso culto. Que Deus dê uma noite em paz, um sono restaurador a todos os amados, e que a paz, a graça e o cuidado de Deus continue sobre a vida de todos vocês durante esta semana. Vamos orar. Eterno Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, pela letra desse hino, que diz: ó, que alegria e que glória será quando o Senhor regressar. Ó Deus, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, dirigida para nós, para mim, Senhor. Que a nossa alegria seja na volta do Senhor, Pai. Que os acontecimentos, Senhor, desse mundo não venham embaraçar nossas vidas, Senhor, mas que a nossa mente, o nosso caminhar, ó Deus, o nosso pensamento esteja, ó Deus, naquele grande dia, Senhor. Amém. Tome conta da tua igreja, ó Deus, de cada um de nós, o pastor Kleber, Senhor, o seu trabalho ali em Nápoles, ó Pai. Também te pedimos pela irmã Miralva, ó Pai, esteja com ela nesse momento, consolando, ó Deus, amparando e dando a ela, ó Deus, alegria, saúde, Senhor. Amém. E a nós, ó Deus, perdoe nossas falhas, nossos pecados, Senhor. Lava nossas vidas, Senhor, a cada dia. E nos dá, ó Deus, a tua bênção para essa semana. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, irmãos. Pode abraçar ninguém.